Seus filhos são fortes, seu povo tem fé. Ó meu São José de Piranhas. Seus filhos são fortes, seu povo tem fé. Ó meu São José de Piranhas. Sou filho da linda. Seus filhos são fortes, seu povo tem fé. Ó meu São José de Piranhas. Assim começa o hino do município da cidade de São José de Piranhas, composta pelo poeta Pedro Bandeira, filho natural do município. A cidade completa 131 anos de emancipação política, no dia 24 de setembro. E para sabermos mais sobre essa história, nós iremos conversar com o professor e historiador Messias Ferreira de Lima. Messias, o Portal Jatobá Neto agradece desde já por nos conceder essa entrevista e eu gostaria de saber um pouco da história de São José de Piranhas e por que Princesa dos Montes e Jatobá. Por que a cidade recebeu esse apelido? Pois é, um prazer estar conversando com vocês. Com relação à história do município, isso traz uma complicação muito grande. Então é preciso saber, recuar um pouco na história para saber por que São José de Piranhas, por que Jatobá. Princesa dos Montes foi uma passagem, numa inspiração, discurso do ex-prefeito Luiz Alberto de Paiva. Então São José de Piranhas começa com esse nome nas suas origens, né? Quando foi requerida a segunda sesmaria a Francisco Xavier de Miranda, ele já cita o sítio São José como um local que tinha sido abandonado pelo pessoal da Casa da Torre, que foram os primeiros que chegaram por essa região. Então, quando foi feito o requerimento da sesmaria, ele já cita esse sítio São José, apesar da localidade não ter surgido na sesmaria de Francisco Xavier de Miranda, mas sim na sesmaria de Vital Vieira da Costa, porque o historiador Deusdedito Leitão encontrou na paróquia de Souza um documento que o próprio Vital Vieira da Costa fazia a doação de um terreno para patrimônio da Capela de São José em sua propriedade, em sua sesmaria, à margem do rio Piranha, justamente onde surgiu a localidade. Esse nome ficou como São José de Piranhas. São José de Piranhas, ela se tornou independente, passou por aquelas fases todas de povoação, distrito, vila, e a transferência em 1937. Quando foi em 1938, dia 15 de novembro de 1938, houve uma lei que regulamentou, que autorizou mudanças de nomes no país, foi feito na época da ditadura de Getúlio Vargas. E então, nessa época, já aqui, a cidade já nessa localidade, né, do sítio Jatobá, com o nome de São José de Piranhas, porque ela foi transferida com o nome como São José de Piranhas. Então, a partir de janeiro de 1939, com essa lei que foi ditada no dia 15 de novembro de 1938, ela passou a chamar-se Jatobá. Muitas cidades aproveitaram essa folga na lei para fazer mudanças de nomes. Muitas cidades aproveitaram isso. São José de Piranhas, então, foi uma dessas. E mudou para Jatobá. Isso permaneceu até 1952, em novembro de 1952, quando uma lei estadual de iniciativa do deputado da época estadual, Humberto Lucena, apresentou esse projeto, sancionado pelo governador da época, José Américo de Almeida. E aí voltou ao nome São José de Piranhas. E aí ficou essa confusão que ainda hoje reina, São José de Piranhas e Jatobá. Então, toda criatura, se considerar a cidade como uma criatura, todo mundo vela pelo seu nome próprio. A coisa mais importante que existe no ser humano e no seio de uma cidade é um nome. Muitas cidades aqui, muitas localidades da região mudaram de nome e mudaram mesmo. Por exemplo, Ipaumirim era Lagoinha, hoje é Ipaumirim, ninguém chama Lagoinha mais. Cachoeira dos Índios era Catingueira, hoje a Cachoeira dos Índios ninguém chama Catingueira. E Bom Jesus, por exemplo, era Aroeira. São João do Rio do Peixe aconteceu a mesma coisa, era São João do Rio do Peixe. Passaram para Antenor Navarro, voltou para São João do Rio do Peixe e ninguém mais chama Antenor Navarro. Por que é que São José de Piranhas fica essa confusão? Para onde é que vai isso? Então, essa história de Princesa do Monte foi só locução
do ex-prefeito Luiz Alberto de Paz, que ele era um bom orador, falava muito bem, e na hora de um discurso lá, o chamou de princesas dos montes, por ficar rodeada realmente de montanhas. O poeta Pedro Bandeira, aproveitando a deixa, ficou somente no hino. Agora vamos falar um pouco de política. Na política, quais foram os grandes nomes que ficaram na história? Além dos sesmeiros, daqueles que foram os verdadeiros povoadores, os primeiros que chegaram por aqui, Francisco Xavier de Miranda, Vital Vieira da Costa, o que veio se destacar já nesse século, a partir do século XX, foi Malaquias Barbosa, Sabino Nogueira, Antônio Gomes Barbosa. E Malaquias foi justamente o responsável pela transferência do município, na época que construíram o açude de Buqueirão, que São José de Piranhas não podia ficar lá, porque lógico que o local da vila ficava submerso, como ficou, aí teve que ser transferido e ele foi o responsável pela transferência. Então, ele foi o grande timoneiro desse período da transferência, que corresponde aos anos 40, os anos 30 e 40 do século XX. Aí depois veio, numa fase posterior, José Lacerda, que ainda está vivo, né, mas já não participa mais da política plenamente, foi o grande político da história de São José de Piranhas. Entre prefeitos que se destacaram, por exemplo, Luiz Alberto de Paiva, Expedito Holanda, Luiz Gonzaga de Oliveira, Antônio Lacerda, Deusimar Cavalcante, e Neto Lacerda, e os mais jovens até chegar ao atual Domingos Neto. Antigamente existia uma bodega bem conhecida na cidade, a bodega de Manuel Preto. Eu acho que todo mundo aqui conheceu a bodega de Manuel Preto. Essa bodega foi peça fundamental no crescimento da cidade? De certa maneira, sim, porque ele ficava como a gente chamava na época, na ponta da rua, né, lá no início do bairro São Sebastião, na estrada que dava acesso ao sítio Lagoa de Dentro e toda aquela região leste do município. E ele realmente, essa bodega realmente ficava à margem da chamada antiga Estrada Real do Cariri. A Estrada Real do Cariri era uma estrada que passava aqui vindo do Ceará para as bandas do Riacho Verde, quer dizer que era uma estrada que cortava de oeste para leste ou de leste para oeste. E antes mesmo, praticamente antes já existia essa estrada que tinha movimento, então ele aproveitou a chegada da transferência da cidade. E o bairro São Sebastião ficou um pouco afastado devido à capela. Então, em volta da capela surge um povoado, que não chegou a ser povoado, porque logo foi anexado à zona urbana da cidade, com o nome de bairro São Sebastião. E Manuel Preto era muito conhecido e muito destacado lá, também não só como comerciante, mas também como oleiro, né? Ele foi um dos grandes vendedores de tijolos na época para a construção da cidade, né? As feiras livres de antigamente foram grandes atrações na cidade. As feiras foram elementos que ajudaram no desenvolvimento econômico e social da cidade? Realmente, uma das coisas, dos fatores importantes para o desenvolvimento de uma localidade durante esse período todo eram as feiras livres. E São José de Piranhas tem uma tradição muito grande com relação a isso, porque é uma das feiras mais antigas da região. A feira de São José de Piranhas é mais antiga do que a feira de Cajazeiras. Porque nós sabemos que São José de Piranhas, com a povoação de São José de Piranhas, é anterior à povoação de Cajazeiras. Então, nessa região toda, todo mundo vinha fazer a feira aqui. E justamente foi o padre Rolim, juntamente com o seu cunhado, o comandante Vital, que no início da povoação de Cajazeiras, eles criaram justamente a feira lá para evitar do pessoal vir fazer, com essa grande distância, as feiras no povoado de São José de Piranhas. Então, a feira livre não era só a comercialização propriamente
dita. Era tudo. Tudo que se queria fazer, que se queria se resolver, resolvia-se nas feiras. Inclusive as coisas boas e ruins. Onde se fazia os convites, onde se encontrava com os compadres, onde convidava o pessoal para fazer as festas nas casas das pessoas mais abaixadas. Então, tudo se resumia à feira. Segunda-feira a gente se encontra, segunda-feira a gente se encontra. Era assim que se dizia na época. Tudo era resolvido na feira. Inclusive, o historiador Fra Salles, ele diz que nas feiras, até as rixas políticas, as rixas eram resolvidas lá, porque os cabras se encontravam lá e se matavam, havia briga, havia tudo, então tudo era resolvido na feira. O comércio, as transações comerciais, a venda de gado, a venda de cereais, o encontro do povo, era uma verdadeira festa. Aliás, era praticamente o que existia de convívio social mesmo, eram as chamadas feiras livres. E a Feira Livre de São José de Piranhas sempre foi reconhecida porque abrangia uma grande área, incluindo o interior do Parque do Ceará, da região do Barro, a região de Bonito de Santa Fé, Serra Grande, a região do Aguiar, que era grande produtora de fumo e vinha vender aqui, o pessoal de Cajazeiras e Souza que vinha comprar farinha aqui, porque aqui era onde que tinha as serras que produzia farinha e rapadura também. Aqui já eu fiz uma relação, no meu livro eu fiz uma relação de mais de 60 engenhos de rapaduras que funcionaram aqui e mais de 60 casas de farinhas, porque nós temos 3 regiões interessantes no município que produzia farinha: a Serra do Vital, a Serra do Bongá e a Serra de Santa Rita. Então eram 3 focos, além da região do Ceará, que trazia farinha para vender aqui. Então a região de Souza, Cajazeira, não existia produção de farinha. Então tudo era concentrado aqui. Tanto se produzia muito feijão, né, feijão de corda, como a farinha e a rapadura. Então era realmente um grande centro comercial, sem se falar também na parte das miudezas, das casas de tecidos e miudezas que existiam na época. E como podemos analisar as feiras nos dias de hoje? As feiras livres praticamente foram absorvidas pelas mudanças de comércio. Naquele tempo, só se comprava praticamente alguma coisa na feira, porque as bodegas eram muito restritas e tudo só existia na feira para vender. Então, hoje, você chega em qualquer canto, em qualquer dia da semana, nas vendas aí nos mercados, você encontra tudo para vender. Então, o sentido da feira livre praticamente vai se acabando, porque tudo que você quer comprar, você chega em qualquer localidade, em qualquer mercado, você chega e compra. Então, é algo que está com os dias contados, cada vez vai diminuindo mais a influência da feira livre. As construções são marcos importantes na arquitetura da cidade. Quais são os prédios históricos que possuíram ou possuem um acervo importante no valor histórico-cultural do município? Essa coisa aí é meio complicada com relação à história de São José de Piranhas, porque vocês sabem que São José de Piranhas perdeu todo o seu acervo histórico-cultural com a transferência da cidade. Então, todas as cidades da região têm seu centro antigo, centro histórico antigo. São José de Piranhas não tem porque foi transferida para cá e as construções são recentes. Então, construções dos anos 30. E, além disso, mesmo as construções dos anos 30 aqui em São José de Piranhas já foram totalmente reformadas. Só existe praticamente a casa de Antônio Gomes Barbosa, que ainda é conservada em pé. As outras todas já foram demolidas ou sofreram transformações violentas que não se conjuga mais como um prédio histórico. Então, fica assim, a igreja católica, bastante reformada também já, e intacta ainda a casa de Antônio, da família Gomes. O prédio do Jatobá Clube também, que nós estamos fazendo uma conservação, não digo reforma, porque lá não estamos fazendo reforma, e estamos procurando deixar o mais original possível como ele era. Mas tirando esses dois prédios, aliás 3, um pouco da igreja católica que já sofreu muita reforma por dentro, na parte interna, a casa de Antônio Gomes e o Jatobá Clube, as outras todas já foram
demolidas ou reformadas. Com relação à parte arquitetônica, a situação é essa. E outra coisa que eu observo também que desapareceu totalmente foi com relação à parte cultural. São José de Piranhas não conservou nada das tradições culturais africanas, indígenas, como por exemplo o Bumba Meu Boi, as festas natalinas. Conserva-se um pouco ainda das festas juninas, com várias modificações já. Mas essas modificações são comuns porque são a evolução do tempo. Mas com relação à parte teatral, não existe. Desapareceram os grupos teatrais amadores da cidade. Então, São José de Piranhas, e com o chegar da televisão, todo mundo só se liga na televisão, e agora mais recentemente a internet, aí complica mesmo, todo mundo fica ligado só na internet, ligado na televisão. Os aspectos culturais antigos, os aspectos culturais que forjaram a nossa civilização, desapareceram praticamente tudo. No Brasil, existem cidades que têm sua economia baseada no turismo. Na cidade de São José de Piranhas, quais são as opções de visita que chamam a atenção de turistas? Fica difícil se falar em turismo numa cidade que perdeu totalmente seus aspectos culturais, sobretudo devido a essa mudança da cidade. Ficou acéfalo com relação a isso, já que o turismo é a chamada famosa indústria sem chaminé. Nós temos perspectivas para o futuro com a chegada da água do Rio São Francisco por aqui, porque nós vamos ficar com 3 mananciais importantes na cidade, e isso, se for bem administrado, haverá condições de se fazer turismo nessas águas, né? Com visitas, com banho, com o peixe, a pesca esportiva e tudo mais. Então eu vejo assim uma grande expectativa para o futuro, mas com relação ao passado, nós não ficamos com nada. Não existe nenhum ponto turístico assim para dizer isso aqui faz parte da nossa cultura. A Micaranhas é um dos destaques mais procurados na cidade, por se tornar o maior e o melhor carnaval fora de época do Alto Sertão do estado da Paraíba. Como podemos analisar esse evento cultural na cidade? Indiscutivelmente, a Micaranhas tornou-se uma festa importante para a história do município. Eu me lembro que fiz parte da comissão na época em que Paulo Luciano era o interventor e foi o fundador da Micaranhas. Eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão. Foi eu quem pela primeira vez marquei as barracas nas proximidades do palco, onde seria realizada a primeira festa. E daí para cá tem evoluído muito, né? Tem se modernizado também, acompanhando a evolução dos tempos, e realmente é uma festa que terá futuro garantido. Além da Micaranhas, também pode lembrar os festejos juninos, né? Feito aqui mais nas casas privativamente, né? Não temos festa pública na época do São João, por ser muito próximo da época da Micaranhas, não daria assim para fazer 2 festas, uma perto da outra. E fica também como lembrança a época do final de ano, em que é muito concorrida a nossa região, com a chegada dos piranhas que moram fora, de familiares e tudo. A cidade fica muito movimentada durante uns 10, 15 dias no final do ano. Realmente são as 2 atrações principais que a gente pode considerar como um pouco de turismo, entre aspas, né? A festa da Micaranha, que é também passageira, 2 dias, e a festividade do fim do ano, que se estende mais um pouco. A gente lembra também a festa da cidade, também tem os desfiles, que é muito interessante, os desfiles da festa da cidade, onde todas as escolas da região se envolvem nisso e fazem uns desfiles muito interessantes. Na religião,
quem podemos citar como peça fundamental no desenvolvimento religioso? Com relação à religião, o catolicismo em São José de Piranha, justamente surge com a mesma tonalidade. O surgimento da capela deu origem a uma povoação, e essa povoação tendo como padroeiro São José e a sua evolução histórica. Como bem a gente dita no livro História da Paróquia de São José de Piranha, que foi escrito por mim e pelo historiador Marconi, que dá uma visão do que seja a história da religião em São José de Piranhas. Falando de religião, na cidade de São José de Piranhas, nós não podemos esquecer de uma freira que foi destaque aqui na cidade, Irmã Isabel, e Padre Zé Galha, que foi um dos fundadores de uma escola aqui no município. O que falar dessas duas pessoas tão importantes para o desenvolvimento? Indiscutivelmente, o Padre José Galha foi um dos grandes timoneiros da cultura do desenvolvimento de São José de Piranha, porque ele fundou o Colégio São José, que nesse tempo passa a ser a segunda escola, porque a escola Manuel Guimarães tinha fechado, reaberto, fechou e ficou aquela coisa. Então, quando ele constrói o colégio e funda o Colégio São José, que passou futuramente a ser o Colégio Estadual de São José de Piranhas, que hoje é o Joaquim Lacerda, foi justamente um marco importantíssimo no desenvolvimento da cidade, por trazer muita gente para cá. Então, 3 fatores aconteceram numa mesma época, assim, numa distância de aproximadamente 5 anos, que foi a chegada da energia de Paulo Afonso, a instalação do Colégio São José e a chegada da água, né? A Cagepa isso de 1965 a 71. Então, foram 3 fatores assim que chegaram na cidade, que deram um impulso grande. Então, o Padre José Galha, além da parte espiritual, ele era um jesuíta, né? Muito importante, de muito afeto e de muita fé, foi o responsável por essa arrancada sensacional na evolução histórica de São José de Piranhas. Freira Irmã Isabel, ela fez algum movimento assim com relação à parte espiritual no desenvolvimento da educação infantil, e foi importante. Isso na época do Padre Levi, era o pároco da cidade. Isso nos anos 80. Agora, outra figura que fez parte da história religiosa de São José de Piranha, que ninguém pode esquecer, é o Padre Nicolau. O Padre Nicolau esteve por 2 vezes na direção da Paróquia de São José. Ainda em São José de Piranhas, Piranhas Velha, de 1917 a 1924, por aí, ele foi quem iniciou a construção da igreja, que era com esse mesmo projeto aí, projeto arquitetônico. Ele deu início lá, mas com a construção do açude, que já sabia que a cidade ia ser transferida, pararam a construção. E no local aproveitaram o material que já tinha lá e fizeram aquela capelinha que tem lá em Piranhas Velhas. Ali começaram a igreja que hoje é a matriz de São José de Piranhas. Então, quando foi na época da transferência, o Padre Vieira deu início à construção da matriz de São José, e o projeto era o mesmo, né? O projeto que o Padre Nicolau trouxe do Recife. Inclusive, ele trouxe um construtor que casou com uma pessoa da família Lins, aqui de São José de Piranha, e eles foram morar em Mato Grosso. E o Padre Nicolau, apesar dele não ter iniciado a igreja daqui, a matriz, mas foi ele quem concluiu praticamente, porque eles fizeram a igreja na época da transferência, mas ela não tinha torre. E quando ele volta em 1945 a ser vigário daqui, ele funda Bom Jesus, né? A construção da capela de São Nicolau lá em Bom Jesus, o povoado de Ave Maria, inclui a torre da igreja, que era a coisa mais difícil, que era construir a torre da igreja. E aquilo ali foi construído com muito sacrifício, ele pedindo algodão de casa em casa pelo sítio, na sua famosa burra melada.
Então, o padre Nicolau não pode ser esquecido da história de São José de Piranhas. Então, cada padre que passou por aqui com relação à Igreja Católica, cada um fez a sua maneira e em sua época, como os padres mais novos, os mais recentes, depois de Padre Levi, o Padre Lisboa, o Padre Deusimar e atualmente o Padre Nicodemos, né, que sempre tem de se destacar. E com relação às outras religiões, recentemente foi feita a festa dos 70 anos da Igreja Congregacional, 70 anos de fundação. Nos anos em 78 foi inaugurada a Igreja da Assembleia de Deus, 78, e depois surgiram outras, aí existem várias igrejas por aí. Mas essas foram as duas pioneiras no campo dos chamados evangélicos, né? A Congregacional e a Assembleia de Deus. Muita gente não sabe, só que a cidade de São José de Piranhas recebeu uma visita bem curiosa. A visita do Lampião, cabra macho sim senhor. Como foi essa visita do Lampião aqui na cidade? O Lampião andou por todo o Nordeste, né? Ele andou da Bahia até o Rio Grande do Norte. Todos esses estados receberam a visita de Lampião. São José de Piranhas não ficou por menos. Lampião passou aqui no dia 25 de outubro de 1925. Dormiu na Lagoa de Dentro, mais precisamente ali no Riacho da Corda, naquele bairro, os cangaceiros dormiram no Riacho da Corda e ele dormiu numa casa que não existe mais, ali do lado de cá da ponte do Riacho da Corda. Então, ele, vindo da região do Piancó, matou uma pessoa da família Nunes lá no Riacho Verde, subiu, passou no Catolé, um cara que vinha com ele matou um senhor chamado João Pelonha, porque João Pelonha morava com Firmino Faustino, e ele tinha morado por aí, e o João Pelonha tinha dado umas pancadas nesse cara. E esse cara foi para o bando de Lampião, e aproveitando a passagem aí, pegou João Pelonha e matou. Então dormiram aí na Lagoa de Dentro, e vinha com um guia que eles pegaram lá no Catolé, e chegando aí na Lagoa de Dentro, quando eles foram dormir, o guia conseguiu fugir. Mas eles dormiram aí e deixaram a Estrada Real do Cariri e subiram para Santa Fé. Nesse tempo não existia mais Santa Fé. Eles passaram lá no sítio Cabrais, mataram um rapaz da família Ramalho, filho de Dona Chiquinha Ramalho, porque quando eles cercaram a casa, ele correu. Aí atiraram nele e mataram ele, né? Aí subiram, passaram em Santa Fé nesse tempo não existia mais, só os escombros, e subiram a Serra do Capim, chegaram no sítio Poço de Cavalo, que é pertinho de Monte Oreb. Nesse tempo não existia Monte Oreb ainda. Eles tocaram fogo na casa de Venâncio Dias e continuaram a viagem, penetraram no Ceará. Então esse foi o roteiro da única vez que Lampião passou em São José de Piranhas. Outra conversa, se alguém ouvir alguma conversa que Lampião passou aqui em casa tal, em sítio tal, outra vez, não é verdade. Ele só passou aqui essa vez. Agora, pode ter passado outros cangaceiros e o povo pensava que era Lampião e dizia, Lampião passou em sítio tal, Lampião passou em sítio tal. Mas o roteiro de Lampião foi esse. Passa Riacho Verde, Catolé, Galante, Riacho da Corda, aquele Riacho da Corda aqui da Lagoa de Dentro. O Riacho da Corda que a gente passa, existe a ponte hoje. Aí subiram para Santa Fé, passando pelo sítio Cabrais, assim, no Catolé, mataram João Pelonha, no sítio Cabrais mataram um rapaz da família Ramalho, filho de Dona Chiquinha Ramalho, irmão de Abdoral Ramalho, que foi muito conhecido, morou muito tempo aqui. E subiu queimou a casa de Venâncio Dias e entraram no Ceará. Essa foi a única vez que Lampião passou aqui, no dia 25 de outubro de 1925. Professor, eu gostaria de lhe agradecer por essa entrevista. Foi ótimo explorar um pouco da história da cidade de São José de Piranhas e fique à vontade. Pois é um prazer, né, estar dando opiniões assim, que eu sei que nem todo mundo aceita o que eu digo, né? Mas é um prazer a gente dizer aquilo que sabe, que sente, que de qualquer maneira vai servir para alguma coisa. É um prazer
Toda época que vocês quiserem conversar comigo, pode vir que as portas da minha casa estarão abertas. Se você quiser saber mais um pouco sobre essa história, não deixe de ler o livro São José de Piranhas, um pouco de sua história, escrito pelo professor Messias Ferreira de Lima, nosso querido Messias. Então, muito obrigado. Já que o passado não pode retornar nem ser revivido, nós estamos aqui para contar a história. Parabéns, São José de Piranhas. Felicidades a todos os piranhenses. Obrigado, Paraíba. Seus filhos são fortes, seu povo tem fé. Ó meu São José de Piranhas. Seus filhos são fortes, seu povo tem fé. Ó meu São José de Piranhas. Sou filho da linda princesa dos montes. Seus rios e fontes lhe dão mais riqueza. No alto sertão está encravada, foi ornamentada pela natureza.